Existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito a si mesmo. E se na verdade você não estivesse cansado? Você já percebeu que dormir 8 horas já não resolve? Você acorda, toma café, vai trabalhar, volta para casa, assiste alguma coisa, fica rolando o celular e quando finalmente deita, parece que não descansou. E talvez você até tenha dito para si mesmo: estou cansado. Mas e se você não estivesse cansado? E se na verdade o problema fosse outro? Porque existe um tipo de cansaço que o sono não cura. Existe um vazio que férias não resolvem. Existe uma fome que comida nenhuma consegue matar. E talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo. A verdade é que a nossa geração aprendeu que felicidade é conquistar coisas. Mais dinheiro, mais seguidores, mais experiências, mais viagens, mais relacionamentos, mais compras, mais reconhecimento. E não há nada necessariamente errado nisso. O problema é que ninguém nos contou uma coisa. Você pode sim conquistar tudo isso e ainda assim se sentir vazio. E isso é bem estranho, porque você alcança um objetivo. Fica feliz por alguns dias, talvez até algumas horas. E então o vazio volta. Daí você cria outra meta, outro sonho, outro objetivo. Como se a próxima conquista fosse finalmente preencher aquele espaço. Mas nunca preenche. Existe uma história muito antiga sobre um homem que teve praticamente tudo. Poder, dinheiro, fama, conhecimento, prazer, respeito. Ele experimentou tudo que as pessoas ainda perseguem hoje. E depois de viver tudo isso, ele chegou a uma conclusão assustadora. Nada disso foi suficiente. Tudo parecia vazio. Talvez porque o problema nunca tenha sido aquilo que ele possuía. Talvez o problema fosse aquilo que ele havia perdido. Existe uma diferença enorme entre estar cansado e estar vazio. Quem está cansado precisa descansar. Quem está vazio precisa ser preenchido. E a verdade é que hoje nós tentamos preencher esse espaço com qualquer coisa. Com distrações, com trabalho, com relacionamentos, com compras, com jogos, com vídeos curtos, com comida, com álcool, com aprovação, com curtidas, com qualquer coisa que faça esse silêncio desaparecer. Porque o silêncio é assustador. Quando tudo fica quieto, você finalmente escuta seus próprios pensamentos. E às vezes eles perguntam coisas que você não quer responder. Coisas como: o que eu estou fazendo da minha vida? Por que nada parece suficiente? Por que eu me sinto tão sozinho mesmo cercado de pessoas? Talvez você já tenha sentido isso. E talvez tenha tentado fugir. Todo mundo foge de alguma coisa. Ou pelo menos uma vez na vida já tentou fugir de algo que lhe incomodava ou que gerava um certo medo. Existe uma passagem muito bonita que diz que existe uma fonte de água viva. E a ideia é muito simples. Imagine uma pessoa morrendo de sede. Ela encontra um copo de água, bebe. Algum tempo depois, ela sente sede novamente. Agora imagine que ao invés de encontrar apenas um copo d'água, ela encontra uma fonte. Uma fonte que nunca seca. Você não precisaria correr atrás de pequenos goles o tempo todo. E talvez seja exatamente assim que vivemos. Correndo atrás de pequenos goles de felicidade. Pequenas doses de prazer. Pequenos momentos de distração. Enquanto a nossa alma continua com sede. Talvez assim como eu, você já tenha percebido que quanto mais o mundo nos oferece, parece que mais ansiosas as pessoas ficam. Porque na verdade nunca tivemos tanta tecnologia, tanto entretenimento, tanto acesso e ao mesmo tempo tantas pessoas perdidas. Talvez porque o real problema nunca tenha sido falta de informação. Talvez seja a falta de direção. Existe uma passagem em que Jesus faz um convite muito curioso. Ele não diz: venham até mim os perfeitos. Ele não diz: venham até mim os fortes, nem tampouco os inteligentes ou os religiosos. Ele simplesmente diz: venham a mim vocês,
que estão cansados e sobrecarregados. É curioso, porque parece que ele já sabia. Sabia que uma hora a gente iria se cansar de carregar tudo sozinho, de tentar provar nosso valor, de fingir que está tudo bem, de tentar preencher vazios que não fomos feitos para preencher sozinhos. E talvez eu falando assim você esteja pensando, então eu preciso virar uma pessoa religiosa? E na verdade eu não acho que essa seja a pergunta certa. Talvez a pergunta seja outra. Você alguma vez já tentou parar por alguns minutos e conversar com Deus? Sem roteiro, sem palavras bonitas, sem obrigação. Apenas conversar. Dizer que está perdido, que está cansado, que está com medo, que não entende muita coisa. Existe algo muito bonito nisso. Porque a Bíblia, ela nunca esconde que seres humanos quebram. Os grandes homens das histórias sentiram medo, sentiram ansiedade, solidão, dúvidas, choraram, falharam, caíram. E ainda assim foram encontrados por Deus. Talvez porque Deus nunca tenha procurado pessoas perfeitas. Talvez Ele só procure pessoas sinceras. Talvez a solução para esse vazio não seja fazer mais. Talvez seja parar, desligar um pouco o barulho, ler algumas páginas da Bíblia, fazer uma oração simples, olhar para o céu, agradecer pelo que ainda existe, perdoar alguém, pedir perdão, ajudar quem precisa, passar mais tempo com quem você ama. Talvez a paz esteja escondida em coisas que o mundo considera pequenas. Existe uma frase muito conhecida e ela é assim: o homem pode ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder a própria alma. Durante muito tempo eu achei que essa frase falava sobre o futuro. Hoje eu acho que ela fala sobre o presente, porque existem pessoas que conquistaram tudo e perderam a capacidade de sentir alegria. Perderam a paz, perderam a esperança, perderam a si mesmas. Então sim, talvez você não esteja cansado, talvez esteja vazio. E o interessante sobre o vazio é que ele pode ser preenchido. Não por mais coisas, não por mais dinheiro, não por mais distrações, mas por propósito, por esperança, por amor, por perdão, por fé. E talvez no fundo você nem precise acreditar em tudo isso hoje. Talvez só precise dar uma chance. Abrir a Bíblia, fazer uma oração, ficar em silêncio por alguns minutos e dizer: Deus, se o Senhor realmente existe e se esse vazio pode ser preenchido, eu gostaria de encontrar esse caminho. Não existe uma garantia de que todos os seus problemas vão desaparecer, mas existe uma promessa muito antiga, que quem procura, encontra. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até esse vídeo. Não porque está cansado, mas porque uma parte de você ainda acredita que existe algo maior do que sobreviver mais um dia. E sinceramente, eu também acredito. Se esse vazio existe, talvez ele tenha sido criado exatamente para ser preenchido por aquilo que realmente importa. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você não precise carregar tudo sozinho. Bom, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Cuide da sua mente, cuide do seu coração e não se esqueça de reservar um momento de silêncio para Deus. Se essa conversa te alcançou de alguma forma, talvez ela também alcance alguém que precise dela. Então, compartilhe. Nos vemos na próxima conversa. Até mais e Deus abençoe.